E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema Aprenda enquanto joga. Como o Gemma 3 transforma os seus PDFs ou imagens em quizzes interativos. Pessoal, recentemente foi lançada a família de LLMs Gemma 3, que é uma família de modelos leves, multimodais, que está surpreendendo os desenvolvedores. Eu resolvi então gravar uma videoaula para mostrar para vocês como desenvolver uma ferramenta de suporte aos estudos, baseada inclusive em RAG, que emprega o Gemma 3 para transformar documentos PDFs como leis, artigos, tutoriais ou imagens que apresentam gráficos, diagramas, em quizzes interativos, permitindo que a gente possa aprender de uma forma lúdica, jogando, respondendo questões de um quiz. Legal, né, pessoal? Demonstração. Pessoal, esse é o front-end do nosso quiz com IA, que permite que a gente possa fazer o upload de um documento ou de uma imagem para começar a jogar, beleza? Então eu vou fazer um upload de um documento PDF, que é uma lei que versa sobre pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui é a lei 10.973. Observem que aqui no lado esquerdo tem um menu que apresenta, na verdade, o status do quiz, né? Que apresenta alguns dados como número de fases, pontuação, perguntas respondidas. Eu configurei apenas 2 fases e 3 questões por fase. Mas a ferramenta ela é flexível, ela permite que eu possa aumentar o número de fases, aumentar o número de perguntas. Ok, a primeira pergunta foi gerada, de acordo com a lei 13.243, o compartilhamento e a permissão mencionadas nos incisos 1 e 2, né, do capítulo obedecem a aqui tem as opções. Vale ressaltar que essa pergunta ela foi gerada com base nesse fragmento aqui de texto do documento que foi enviado. Beleza? Então eu vou responder aqui, vou selecionar essa primeira opção mesmo. E eu acertei, ó, correto. E aqui tem a explicação. Legal, né? Observem que uma segunda pergunta foi gerada, beleza? Baseada, né, no fragmento aqui de texto, certo? Eu irei agora selecionar aqui a segunda opção. Vamos verificar a resposta. Eu errei, ó, incorreto. A resposta era desde que não interfiram diretamente nas atividades. E aqui é possível nós observarmos, né, uma alteração aqui no estado do jogo. Fase 1, pontuação 1, duas perguntas respondidas. Vamos para a terceira pergunta. Eu vou selecionar aqui essa última opção. Eu errei novamente, incorreto. Beleza. Mais uma pergunta foi gerada, a pergunta 1 da fase 2. Observem que mudou, né, para a fase 2. Aqui nós temos um outro fragmento de texto empregado. De acordo com o texto, o adicional variável mencionado no artigo 2, né? Acho que é isso. Aliás, no inciso 2. Bom, é isso. Qual a sua natureza em relação a atributos
e benefícios. Eu vou selecionar aqui ó, essa terceira opção, verificar a resposta. Eu errei novamente. Eu não entendo nada de lei. Ó, gerando mais uma pergunta. De acordo com o texto, o adicional. Tá, eu vou selecionar agora essa. Porque eu não acertei, né? Vamos verificar aqui. Ah, agora sim, eu acertei. Beleza. Aí vai para a pergunta 3, né? Observem que a pergunta é uma nova pergunta aqui, né? E eu tô com 2 pontos apenas, duas perguntas respondidas de 3, já estou na fase 2, né? Beleza, vou selecionar aqui essa opção, verificar a resposta. Pronto, cheguei no final, né? Porque eu completei as 3 perguntas da segunda fase. Aqui, ó. Análise de desempenho. É interessante que ele apresenta a análise de desempenho, né? Desempenho foi regular. Você compreende os conceitos básicos, mas precisa aprofundar seus conhecimentos. Beleza? E ele está, nesse momento aqui, ó, gerando sugestões de estudo personalizada, com base no meu desempenho, né? Legal, né? Então tá aqui, ó. Com base no conteúdo da Lei 10.973, e nas perguntas que o usuário errou, aqui estão 5 tópicos específicos para estudo adicional, juntamente com explicações de sua importância. Legal, né, pessoal? Então tá aqui, ó. Sugestões de estudo. Beleza? E eu posso jogar novamente, é só clicar aqui no botão. Pronto, e aí eu posso enviar, né, um outro documento, uma imagem, como eu havia falado. Beleza, pessoal? Legal, né? Muito legal. Ferramentas. Pessoal, para desenvolver esse aplicativo, eu usei essas ferramentas aqui. Ó. Vamos lá. Eu usei o FAS como banco vetorial. Vale ressaltar que essa aplicação ela é baseada em RAG, certo? Então, é por meio de um RAG que as perguntas são geradas e validadas ou verificadas se estão corretas as respostas do usuário. Como LLM, eu usei o GEMA 3 com 4 bilhões de parâmetros por meio do Olhama, certo? Para criar o front-end, eu usei o Streamlit e para extrair o texto dos PDFs, eu usei o PyPDF. Vale ressaltar que eu usei o GEMA 3 com 4 bilhões de parâmetros multimodal, então ele processa imagem, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar o código para vocês, e isso vai ficar mais claro. Vou fazer o seguinte, deixa eu acessar aqui o site, né? O site do GEMA 3, observem aqui, ó. Uma coleção de modelos abertos, leves e de última geração criados com base na mesma pesquisa e tecnologia que alimentaram os nossos modelos Gemini 2.0. Vale ressaltar que o GEMA 3 ele é um projeto open source, beleza? Ó, aqui tem mais informações, processar tarefas complexas, alcance o mundo inteiro instantaneamente, entender palavras e imagens. Isso aqui é importante, ó, entender palavras e imagens, como eu havia falado, né? Observem aqui, ó, crie facilmente aplicativos que analisam imagem, textos e vídeos, abrindo novas possibilidades de aplicativos interativos inteligentes. E o que é legal, pessoal, é que essa família de modelos, aqui tem uma análise, né, comparativa com outros modelos. Observem aqui o GEMA 3 com 27 bilhões de parâmetros, ele supera outros modelos robustos, né? E aí, como eu havia falado, por ele ser um projeto aberto, ele é flexível e extremamente acessível. Ele pode ser acessado através do Hugging Face, do Olhama, Keras, Jax, certo? Eu instalei na minha máquina por meio do Olhama, certo? Então nós temos aqui, ó, com 1 bilhão de parâmetros, 4 bilhões, 12 bilhões, 27 bilhões de parâmetros. Beleza?
esse projeto, essa ferramenta, emprega o dia matriz com 4 bilhões de parâmetros. Ok, pessoal? Então essas são as ferramentas. Eu sempre recomendo, na hora de usar essas ferramentas, primeiro, a criação de um ambiente virtual. Segundo, ativar esse ambiente virtual e instalar as ferramentas, normalmente usando o comando pimp install, beleza? Então, usa-se pimp install para instalar o Olhama, o Streamlit, o PyPDF2, o FAS, né? Ok, beleza. Visão geral. Pessoal, essa figura ela apresenta uma visão geral do fluxo de trabalho ou do processo que viabiliza o funcionamento do nosso aplicativo, certo? Como eu falei para vocês, ele é baseado em REG. Então nós temos aqui o usuário, e o usuário ele pode enviar PDF, né, documento PDF ou imagem, certo? Então nós temos aqui um componente responsável pelo processamento do conteúdo. O que esse cara vai fazer? Ele vai receber o documento, por exemplo, e ele vai, por meio da biblioteca, melhor dizendo, da ferramenta PyPDF2, ele vai, certo, extrair o texto, quebrar esse texto em pedaços, que são os chunks, gerar os embeddeds, ou seja, os vetores correspondentes, armazenar no banco vetorial, no FAS, ok? Uma vez que essa sequência de operações, esse pipeline foi executado pelo componente de suporte ao processamento do conteúdo, será possível a geração de perguntas, beleza? A geração de perguntas vai viabilizar que o usuário possa interagir, né, com a aplicação. Então nós temos aqui um outro componente, que é o componente que vai apresentar as perguntas que foram geradas. E aí o usuário, né, ele responde essas perguntas e recebe o feedback, se a resposta está correta, incorreta, ok? Então nós temos um componente que é o responsável por essa interação com o usuário, que está associado ao componente, ou progressão do quiz, que é o responsável por gerenciar a mudança de fases, né? Você deve lembrar que na demonstração 2 fases, né, foram implementadas, né? Mas a ferramenta ela tem uma flexibilidade, como já falei, que permite que eu possa aumentar o número de fases. Então esse componente aqui, ele cuida, vamos dizer assim, né, dessa gestão de fases. Ok. Nós temos um outro componente importante, é o que realiza a análise de desempenho do usuário. Vocês devem lembrar que na demonstração é realizada uma análise de desempenho, né, com base nas respostas, na pontuação que o usuário obteve. E essa análise de desempenho é importante porque ela vai alimentar um outro componente que é o responsável por gerar sugestões de estudos. Vocês viram, né, que a aplicação ela conclui o processo, vamos dizer assim, apresentando sugestões de estudo para o usuário, né? Beleza? Então é uma solução, vamos dizer assim, interessante, né, com uma complexidade média, beleza? Código. Chegamos numa parte muito importante dessa feijoada, onde eu irei apresentar o código que implementa o nosso quiz baseado em A. Ok, pessoal. Vou fazer o seguinte, vou começar por aqui.
Isso. Bom, então quando a nossa ferramenta ela é executada, né? A primeira função que vai ser chamada aqui é essa função aqui, ó, create underline quiz underline interface. Essa função ela cria, né, a interface de suporte ao quiz. Então, beleza, vamos subir aqui por início aqui tá aqui, ó, início, beleza? Começa aqui, ó, create underline quiz underline interface. Vale ressaltar, né, que foi usado o Streamlit para criar essa interface, esse front-end. Então observem que nessa primeira linha aqui a gente tem aí a implementação título, né? O título usando aqui o elemento title do Streamlit, né? Depois nós temos aqui a inicialização do estado do quiz, ok? Usando aqui variável de sessão, usando aqui um objeto instanciado a partir da classe QuizState, que daqui a pouco eu vou mostrar. Essa classe ela é muito importante porque ela registra o estado do quiz, né, do aplicativo ao longo do tempo, certo? Depois nós temos aqui um fragmento de código responsável por viabilizar que o usuário possa fazer o upload de um documento PDF ou de uma imagem. Para isso é usado o file underline upload, que é um componente do Streamlit. Tá? Tem aqui também uma descrição: bem-vindo ao quiz com IA. Tá? Faça o upload de um documento ou imagem para começar. Beleza? Então o item que o usuário envia, que pode ser um documento, PDF, uma imagem, a referência correspondente vai ser guardada aqui nessa variável, upload do underline file. Depois é possível nós observarmos que essa variável ela vai ser checada para verificar se ela não está vazia. Se ela não está vazia, significa que realmente o usuário, né, ele fez o upload. É possível nós observarmos aqui um elemento do tipo spinner do Streamlit, que vai simplesmente mostrar uma mensagem, né, processando o conteúdo. E aí, aqui é um bloco de texto de código muito importante, porque aqui é verificado que tipo de item, né, o usuário enviou. Se ele enviou um documento PDF ou se ele enviou uma imagem. Beleza? Então, se ele enviou um documento PDF, ó, vai ser chamada aqui a função extract underline text underline from PDF, que vai extrair o texto do PDF usando aquela biblioteca que agora há pouco eu mostrei, né? PyPDF2. Se não, se for uma imagem, observe, a imagem vai ser processada. Como processada? Primeiro, ela vai ter que ser convertida para Base64. Então, para isso, né, usa-se essa função aqui, ó, encode underline image underline to Base64, certo? Beleza? Uma vez que a imagem ela foi convertida para Base64, o resultado vai ser guardado aqui nessa variável Base64 underline image, que vai ser passada como parâmetro de entrada para uma outra função, que é a função get underline OCR underline output underline from underline image. Essa função ela usa o Gema 3 multimodal para obter da imagem a descrição da imagem, o texto da imagem, que vai ser guardado aqui nessa variável. Beleza? Depois, pessoal, nós temos aqui, ó, a geração dos chunks, ou seja, dos pedaços de texto, né, pedaços de conteúdo. Para isso, usa-se essa função aqui, ó, preprocess underline content, que recebe como parâmetro de entrada a variável text, que conterá o texto que deverá ser quebrado em pedaços, em chunks, para que posteriormente esses pedaços eles sejam transformados em vetores, ou seja, em embeds, e armazenados no banco vetorial. Ok? Vale ressaltar que a lista de chunks vai ser guardada aqui nessa variável de seção. Beleza? Depois nós temos aqui justamente a geração dos embeds para cada chunk. Né? É o que faz exatamente essa linha. Ou seja, essa linha ela varre a lista de chunks, ela pega cada chunk e gera um embed, um vetor correspondente.
beleza? Essa variável de seção aqui vai guardar os embeddeds que foram gerados. E depois nós temos o passo final, vamos dizer assim, que consiste na criação do index, ou do índice, ou do banco vetorial, certo? Por meio do FAS, né? Que vai receber os vetores, beleza? Os vetores, né? Então, em outras palavras, esse bloco de código aqui, ele cria o banco vetorial e alimenta esse banco vetorial com os vetores, que vão ser usados para gerar as perguntas, para validar as respostas do usuário, tá? Beleza? Bom, depois nós temos aqui, ó, uma checagem se o jogo já foi concluído por meio dessas variáveis de exceção, né? Bom, observe que na sequência nós temos aqui uma checagem da variável game_complete. Se for true, significa que o jogo chegou na conclusão, né, no fim. E aí vai ser exibido aquele efeito legal que mostra balões subindo, vocês devem lembrar, né? Balões subindo na tela com a mensagem: parabéns, você completou todas as fases do quiz. E aí, na sequência, é chamada a função analyze_performance, que vai justamente analisar o desempenho do jogador, né? Esse resultado vai ser guardado aqui na variável analysis, beleza? E aí, na sequência, tem um bloco de código aqui que vai exibir os resultados para o usuário, vai exibir a análise de desempenho, beleza? Ok, é importante também ressaltar, né, que nós podemos apresentar para o usuário gráficos de pontuação também, né? Aqui uma barra de progresso para indicar que as sugestões de estudo estão sendo geradas. É exatamente o que acontece aqui, ó. Essa função generate_studio_suggestions vai receber como entrada essas duas variáveis, e como melhor dizendo, vai receber como parâmetro de entrada essas duas variáveis que vão trazer as respostas do usuário em relação às perguntas que foram feitas. E dessa forma é possível essa função gerar, né, como saída sugestões de estudos, conforme vocês viram na demonstração, certo? Essas sugestões de estudos elas vão ser printadas, né, através do elemento white do Streamlit, e aí é exibido um botão com o rótulo jogar novamente. Quando o usuário clica nesse botão, vai ser iniciado, né, uma nova rodada de perguntas e respostas, né? Então, para isso, as variáveis quizState e wrong_answer vão ser inicializadas, né? Beleza? Com um novo estado. Wrong_answer vai estar vazio, beleza? Não tem nenhuma resposta, né? Então vai estar vazio, né? Um detalhe importante, observe esse else aqui, ó. Esse else, o fluxo de execução vai vir para cá, para esse else if, né? Vamos subir aqui, ó, caso essa condição aqui, ó, não seja verdadeira, ou seja, se o jogo ainda não está completado, né? Então, se o jogo ainda não estiver completado, beleza? O fluxo de execução vem para cá. E aí o que vai acontecer aqui? Basicamente, esse bloco de código ele vai exibir o status do quiz, fase, né? A informação de fase, pontuação, perguntas respondidas, né? Beleza? Olha só, aqui, ó, é possível observar como uma nova pergunta ela vai ser gerada, né? É importante lembrar que eu falei que as perguntas elas são geradas por meio do reg. Então aqui nós temos uma função, a select_relevant_checks, que é a função que vai retornar
chunks relevantes. Ou seja, chunks relevantes é o que conterá o texto base que será utilizado para a geração de uma pergunta, beleza? E aí a pergunta ela vai ser gerada exatamente aqui, ó. Ela recebe o chunk relevante que foi obtido, certo? Então essa função generate da line question vai receber, né, esse chunk como parâmetro de entrada e vai gerar uma questão que vai ser guardada aqui na variável question, beleza? Certo? É possível verificar, né, se a pergunta foi gerada com sucesso. Se foi gerada com sucesso, isso aqui vai ser true, né, essa condição. E aí aqui a gente observa, ó, que a variável de seção corrente da line question ela vai receber a questão, vai receber o fragmento de texto que foi usado, né, do texto base, o chunk que foi usado, certo, para gerar a questão. Eu até mostrei isso lá na demonstração, né, o texto base, um fragmento de texto base usado para gerar a questão, né, a pergunta. Beleza? Depois nós temos aqui um bloco de código que basicamente, ó, vai exibir a pergunta atual. Né? E aquele botão para verificar a resposta. Então, quando o usuário clica no botão, vai ser chamada a função verify underline answer, que vai receber como entrada a questão, a resposta do usuário e o fragmento de texto, chunk, né, o fragmento de texto base que foi usado para criar a questão. Beleza? Se a resposta do usuário estiver correta, observem aqui, ó, essa variável is underline correct, ela vai receber, né, a resposta, e se essa resposta for correta, vai ser exibida essa mensagem aqui para o usuário, ó, correto, né, e a explicação. Lembrando que a pontuação vai ser atualizada, o score vai ser atualizado, né? Vale ressaltar que nós temos aqui uma variável de seção, score, né? Que essa variável ela faz parte do estado do jogo, então ela vai ser atualizada. Beleza? Se a resposta se ela não estiver correta, vai ser exibida essa mensagem incorreto, né? Ok. É importante também mostrar para vocês que existe aqui uma variável de exceção, né, que ela vai adicionar ou registrar a resposta errada, justamente para implementar sugestões, né, sugestões de estudo. Beleza? É um código longo, né? Ok? Bom, o restante do código aqui, nós temos aqui algumas variáveis de exceção que vão ser atualizadas para verificar se a fase foi concluída. Bom, deixa eu subir aqui que eu quero mostrar para vocês mais um fragmento de código importante. Aqui, ó, aqui nós temos a implementação de uma classe chamada QuizState. Essa classe QuizState ela funciona como o cérebro do aplicativo. Ela mantém o estado do aplicativo, do jogo, a fase atual, a pontuação, perguntas respondidas. Ela fornece suporte a configurações como, por exemplo, o número de fases, perguntas por fases, beleza? Dados do conteúdo, chunks de texto, embeds, índices do faz, estado da pergunta atual, cada uma desses atributos, vamos dizer aqui, né, permitem que seja possível implementar essa gestão, a gestão do estado do jogo, né? Para eu configurar, por exemplo, o número de fases e o número de perguntas, é bem tranquilo, né? Aqui, ó, através desse atributo eu posso especificar o número de questões por fase. Eu setei como 3. E através desse outro atributo aqui, ó, total underline fase, eu posso especificar o número de fases, né? Beleza? Certo? Tem aqui o scoring, né? Ok. Entre outros. Aí, descendo um pouquinho mais, a gente vai visualizar as funções auxiliares que fornecem suporte à geração de Base 64, né, dado como uma entrada uma imagem, converter essa imagem para Base 64, certo?
Nós temos aqui uma outra função, que é aquela que eu havia comentado, que ela faz uso, ó, do Diema 3 com 4 bilhões de parâmetros, que ela, ao receber uma imagem no formato Base64, né, ela vai gerar como saída a descrição, o texto da imagem. Observem aqui o prompt. Ó. Analise esta imagem e extraia todo o texto visível nela. Retorne apenas o texto extraído, sem formatação adicional. Então está aqui a variável base64 underline image, né, que vai trazer a imagem que deverá ser analisada, certo? Eu estou usando aqui, ó, o Olhama, como eu já falei para vocês. Eu instalei o Olhama, né, o Pimpstal Olhama, instalei essa biblioteca aqui, ó, Olhama, beleza. Depois nós temos uma outra função auxiliar, que ela vai extrair o texto do PDF usando o PyPDF2, aquela biblioteca, né, que eu tinha comentado. Né? Aqui nós temos o preprocess underline content, que é a função que vai gerar os chunks, os pedaços de texto. Então, ao receber como entrada aqui um texto, esse texto vai ser quebrado em pedaços, em chunks, beleza? Ok? Ó, divide o texto em chunks menores, cada texto menor terá 500, né, um tamanho de 500. Depois nós temos o generate underline embedded, que é uma função auxiliar que vai pegar um chunk, um pedaço de texto, e vai gerar o embedded, ou seja, o vetor correspondente. Para isso, está sendo utilizada essa função aqui, ó. Aliás, melhor dizendo, esse modelo, nomic underline embedded, nomic traço embedded traço texto. Esse modelo, ele fornece suporte à geração de embedded. Ele também está instalado no meu Olhama. Então ele pega um texto como entrada e gera o vetor correspondente, beleza? Observem que eu estou usando aqui o método embedded da biblioteca Olhama para usar esse modelo aqui, o nomic traço embedded traço text, né, dos pontos lattes, certo? E estou passando também, ó, o texto que deverá ser transformado em embedded, em vetor. A resposta, ou seja, o embedded vai ser guardado aqui nessa variável, beleza? Que vai ser a saída da função. Depois nós temos aqui uma outra função auxiliar, select underline relevant underline chunks, que ela seleciona o chunk mais relevante para gerar uma pergunta, beleza? Certo? Então nós temos aqui, ó, um mini prompt, né? Crie uma pergunta de múltipla escolha sobre este conteúdo, ok? Então, a função generate underline embedded recebe como entrada aqui, né, esse prompt, vai gerar um embedded correspondente a esse prompt, ou seja, correspondente a essa questão, né? Esse embedded vai ser guardado aqui na variável query underline embedded, que vai ser passada como entrada para a função search, que vai buscar o chunk mais relevante, beleza? Ou seja, o fragmento de texto que vai ser usado para gerar uma questão. Observem aqui, ó, no final, ó, selecione um dos chunks mais relevantes aleatoriamente. Isso é importante, né? Finalmente, nós temos aqui a função generate underline question, que vai receber como entrada o chunk relevante, ou seja, o fragmento de texto relevante, que vai ser usado para gerar uma questão. E o modelo usado para gerar essa questão, que é o Diema 3. Tá? Observem aqui. Ó. Gera uma pergunta baseada no conteúdo fornecido. Nós temos aqui um prompt. Ó. Você é um gerador de perguntas de múltipla escolha. Crie uma pergunta baseada exclusivamente no seguinte conteúdo. Qual conteúdo? O chunk. Beleza? O pedaço de texto. Ok? E aqui tem, vamos dizer assim, uma espécie de um template especificando como a pergunta deve ser gerada. Vamos lá. 1. A pergunta deve ser baseada apenas no conteúdo fornecido. 2. Responda apenas com o objeto JSON válido no seguinte formato. Então está aqui, né, o formato JSON, beleza? Correspondente, né, à pergunta. Regras. A pergunta deve ser clara e objetiva.
deve ter exatamente 4 opções. Resposta underline correta deve ser um número entre 0 e 3. Não inclua nenhum texto adicional além do JSON. Todas as opções devem ser baseadas no conteúdo fornecido. E aqui nós temos novamente, né, o Olema sendo usado para processar esse prompt, né? Beleza, pessoal? Ok? Bom, aqui tem uma sequência de código que basicamente essa sequência de código ela vai ser usada para gerar, né, ou melhor dizendo, para retornar a questão que foi gerada pelo Gemma 3 com 4 bilhões de parâmetros. Né? Então observem aqui, ó, tentar extrair o JSON da resposta, tentar encontrar o JSON na resposta, verificar se a pergunta tem todos os campos necessários, verificar se tem exatamente 4 opções. São várias checagens para verificar se a pergunta com essas opções está correta, né? Verificar se o índice da resposta correta é válido, beleza? Se tiver tudo legal, tudo ok, uma questão, né, uma nova questão vai ser retornada. Depois nós temos a função verify underline answer, que é a função que usa o Gemma 3 para verificar se a resposta do usuário está correta. Então essa função recebe como parâmetro de entrada a resposta do usuário, a questão, certo? O pedaço de chunk que foi usado para a geração da questão, né? E o modelo, o Gemma 3 com 4 bilhões de parâmetros. Beleza? Então novamente nós temos aqui um prompt, né? Verifique se a resposta do usuário está correta para a seguinte pergunta. A gente passa a pergunta, beleza? Por meio dessa variável aqui, né? Certo? Nós temos aqui a resposta correta e a resposta do usuário. Né? Nós temos aqui o texto, o fragmento de texto, o chunk. Tudo isso vai ser usado como contexto para que o LLM, o Gemma 3, ele possa retornar true ou false, ou seja, true se a resposta está correta, false se a resposta está incorreta. Beleza? Ok, nós temos mais uma função importante que é a que analisa a performance. Então, essa função recebe aqui o estado do quiz, né, e analisa o desempenho do jogador. De acordo com o desempenho, gerar as sugestões de estudo. Então aqui tem, ó, observem aqui, ó, né, categoria de desempenho. De acordo com a categoria de desempenho, vai ser o usuário ele vai visualizar uma mensagem como, por exemplo, excelente, você demonstrou um conhecimento excepcional sobre o conteúdo, certo? Então, de acordo com a porcentagem aqui vamos dizer assim, de desempenho, né, do jogador, ele vai visualizar uma determinada mensagem. E, finalmente, para fechar, nós temos aqui a função que vai gerar as sugestões de estudo, né? Então, para isso, vai receber os fragmentos de texto que foram usados, as respostas erradas do usuário e o modelo que vai gerar as sugestões de estudos, que é o Gemma 3 com 4 bilhões de parâmetros. Beleza? Aqui o prompt, ó, com base no conteúdo abaixo e nas perguntas que o usuário errou, sugira de 3 a 5 tópicos específicos para o estado adicional. Então nós temos aqui o contexto, que é o conteúdo, nós temos aqui as perguntas que o usuário errou, né? Certo? Forneça sugestões específicas de estudo que ajudariam o usuário a compreender melhor esses tópicos. Inclua também uma breve explicação de por que cada tópico é importante. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês com relação ao código. Eu vou compartilhar esse código aqui com os membros do canal, beleza? Quem ficou interessado nessa ferramenta, eu acho que é uma ferramenta que tem várias aplicações, né? Ela pode ser adaptada para várias aplicações. Beleza, pessoal? Então é isso. Quero agradecer a atenção de vocês. Se vocês gostaram, peço a gentileza a vocês, pessoal, que dê um like aí para ajudar a gente continuar postando essas videoaulas e compartilhando conhecimento com vocês. Beleza? Um forte abraço.